Conheci Michael em um seminário realizado em uma das espaçosas salas de aula da faculdade. Nós dois chegamos lá com objetivos diferentes. Eu, apaixonada por literatura, buscava mergulhar no mundo das ideias buscando profundidade e significado. Michael, ao contrário, se interessava por coisas mais pragmáticas como negócios e finanças. Apesar da nossa diferença, algo sobre seu comportamento imediatamente me chamou a atenção. Ele estava confiante em si mesmo, parecia ser alguém acostumado a atingir objetivos, e isso se manifestou desde o primeiro minuto quando, após vários minutos de silêncio atento, levantou a mão e fez ao professor uma pergunta difícil, mas precisa. Ficou claro que sua mente era afiada e razoável, mesmo que o assunto da discussão estivesse longe de seus interesses profissionais. Depois da aula, por uma incrível coincidência, nos encontramos na mesma cafeteria aconchegante perto do campus. Não acredito em acidentes, naquele momento me pareceu que o próprio universo estava de alguma forma nos unindo. Pedimos café, sentamos nas mesas vizinhas e, como que por acordo tácito, começamos uma conversa. A conversa fluiu naturalmente, discutimos tudo, desde os estudos dos alunos até as memórias pessoais da infância. Michael falou sobre sua família, seus pais, que, como se viu, eram pessoas de visões livres. Ele falou sobre isso com um leve sorriso, tomando um gole de sua xícara de café. Eu, por sua vez, compartilhei minhas memórias de meus pais rígidos e profundamente religiosos, e ao ouvir isso, Michael apenas encolheu os ombros e observou com um leve sorriso de escárnio: parece que você e eu somos de planetas diferentes. Eu ri em resposta, mas mesmo assim senti que, apesar de todas as diferenças de educação e visão de mundo, aquela centelha estava começando a acender entre nós, o que não é tão fácil de ignorar. Nossos encontros se tornaram cada vez mais frequentes. Passamos horas estudando juntos, discutimos livros, filmes e compartilhamos planos para o futuro. E nos finais de semana caminhávamos pelas ruas tranquilas da cidade, discutindo a vida, como se esquecêssemos que existe um mundo real fora desses passeios. Nosso relacionamento se desenvolveu de forma natural, como se cada encontro apenas fortalecesse nosso vínculo. Já se passaram cerca de 2 anos desde que nos conhecemos, quando começamos a discutir a possibilidade de vivermos juntos. A decisão de morar juntos parecia lógica, nossos apartamentos ficavam longe da universidade e éramos inseparáveis há muito tempo. O lado prático da questão parecia óbvio, mas mais profundo do que isso era nossa necessidade de estarmos próximos, de nos apoiarmos todos os dias. Encontramos um apartamento aconchegante perto do campus e começamos a nos preparar para a mudança. No entanto, este evento alegre não foi sem dificuldades. Quando Michael deu a notícia aos pais, a reação deles estava longe de aprovar. Lembro-me da noite em que fomos jantar com eles. A mãe de Michael, Senhora Davis, foi a primeira a expressar sua desaprovação. Sua voz era firme, mas havia preocupação nisso. Michael, você sabe como nos sentimos sobre essas coisas, disse ela, enfatizando que viver juntos antes do casamento contradiz seus pontos de vista. Michael se moveu ligeiramente em seu assento, tentando encontrar as palavras certas, e respondeu: Mãe, os tempos mudaram. Não importa tanto quanto antes. O pai de Michael, Mr. Davis, foi menos contido. Não vivemos em pecado em nossa casa, declarou, com a voz soando como se estivesse proferindo sentença. O silêncio que pairava ao redor da mesa parecia quase tangível. Eu podia sentir o peso de seus olhares sobre mim e a tensão que parecia envolver toda a sala. Querendo amenizar um pouco a situação, falei baixinho: respeitamos suas crenças, mas essa é a nossa decisão. Michael e eu nos amamos e queremos começar uma vida juntos. Espero que você possa nos entender e nos apoiar nisso. No entanto, a noite terminou com uma nota sombria. Michael e eu saímos sem entender, mas no fundo eu sabia que nossa decisão era certa. Mas Michael e eu fomos firmes em nossa decisão, encontramos um apartamento aconchegante perto do campus e nos mudamos. Dias se passaram, se transformaram em semanas, meses. De repente, houve uma batida suave, mas insistente, na porta. Davis com uma torta nas mãos, seu rosto preservava uma expressão de dignidade calma, mas havia algo escondido em seus olhos, talvez ansiedade ou condenação, cuidadosamente disfarçada de preocupação. Pensei em passar para ver como você está aqui, disse ela, olhando ao redor de nossa nova casa.
Seus olhos com um leve estrabismo crítico deslizaram sobre os modestos móveis do apartamento, como se procurassem pequenas falhas. Estamos bem, Senhora Davis, respondi, tentando soar o mais cordial possível, embora no fundo eu sentisse que essa visita dificilmente era ditada apenas por boas intenções. Sentou-se à mesa, colocando uma torta à sua frente, como que para confirmar seu direito de participar de nossas vidas. Bem, é tudo temporário, não é? Ela perguntou casualmente, mas cada gesto e olhar dela traiu a impaciência. Você vai se casar com Michael em breve, não vai? Ela acrescentou, não tanto perguntando, mas afirmando. Michael, que havia ficado em silêncio até aquele momento, pigarreou baixinho, como se tentasse organizar seus pensamentos. Mãe, ainda não decidimos, disse ele com cuidado, sabendo que cada palavra seria desmontada. Davis apenas assentiu, mas seu olhar ficou tenso, como se não fosse isso que ela queria ouvir. Dias seguiram semanas, e semanas seguiram meses. E a cada dia, a pressão dos pais de Michael crescia, transformando-se em um peso invisível, mas tangível. Noites outrora despreocupadas, cheias de risos e filmes, aos poucos começaram a ser ofuscadas pela expectativa de uma decisão que parecia pairar sobre nós como uma nuvem de tempestade. Uma noite, quando estávamos preparando jantar juntos em nossa pequena cozinha, Michael de repente trouxe esse assunto doloroso. Lizzie, ele começou, parado ao lado do fogão, você já pensou em ter um casamento? Parei, segurando a faca que estava usando para cortar legumes, e olhei para ele surpreso. Você está sugerindo isso agora? Eu perguntei, tentando descobrir se ele estava falando sério. Ele sorriu sem jeito e esfregou a nuca, como sempre fazia quando se sentia inseguro. Na verdade, não. Quer dizer, sim, quero casar com você algum dia, mas agora é mais sobre meus pais. Talvez se tivéssemos uma cerimônia, eles teriam recuado um pouco. Suspirei. Então você está sugerindo que tenhamos um casamento sem obrigações legais? Eu perguntei, tentando descobrir exatamente o que ele quis dizer. Michael assentiu, os olhos cheios de esperança. Eu só pensei que poderíamos convidar nossos amigos para tornar este dia divertido. Meus pais verão o casamento, e talvez nos dê um pouco de paz. Não foi a proposta romântica que sonhei. Não foi acompanhado de ajoelhamento ou votos espirituais, mas entendi perfeitamente seus argumentos. Depois de alguns segundos pensando, respondi lentamente, ok, mas com uma condição, faremos do nosso jeito. Nada de grande casamento na igreja, apenas algo pequeno que significará apenas para nós. Ao ouvir isso, Michael sorriu e seu rosto mostrou um alívio óbvio. Um acordo, disse ele, como se assinasse um acordo tácito. As semanas seguintes foram um turbilhão de preparativos. Escolhemos um lindo local ao ar livre, onde árvores altas cresciam e os raios do sol penetravam na folhagem densa, criando uma atmosfera aconchegante, quase mágica. Tendo convidado apenas os amigos e parentes mais próximos, planejamos uma cerimônia simples, mas sincera. Era nossa maneira de criar algo próprio, de evitar a influência opressora das grandes formalidades. Quando informamos os pais de Michael de nossa decisão, a reação deles foi inesperadamente contida. Davis ergueu uma sobrancelha e perguntou: um casamento ao ar livre? Bem, não é exatamente tradicional, mas se isso significa que você está finalmente dando o próximo passo, suponho que podemos apoiá-lo. Davis, por sua vez, acrescentou com sua severidade habitual: contanto que vocês estejam comprometidos um com o outro, isso é o que realmente importa. Parecia que essa nota de aprovação, embora soasse contida, trazia alívio com ela. O dia do casamento foi realmente maravilhoso. O sol brilhava forte, mas não muito quente, e o ar se enchia de frescor. Eu usava um vestido branco simples, sem muita pompa, e Michael estava deslumbrante em seu terno escuro, que parecia enfatizar sua confiança e charme. Michael gentilmente agarrou minha mão, como se tentasse me encorajar com seu toque. Sua voz era calma e calmante. Tudo vai ficar bem. Mas suas palavras, embora ditas com ternura, não conseguiam mais levantar o peso que crescia a cada dia. Tudo começou com comentários sutis que só pareciam inocentes à primeira vista, perguntas sobre por que a casa está uma bagunça, ou por que não estou cozinhando algo mais nutritivo. Davis as falava com um tom de falsa preocupação, mas sempre havia uma sombra condenatória por trás de suas palavras, como se todas as minhas ações estivessem sob seu olhar implacável.
Um dia voltei para casa depois de um árduo dia de trabalho, quando fui recebida não pelo silêncio habitual do nosso apartamento, mas pela senhora Parei no limiar, mal conseguindo conter minha surpresa e irritação. Senhora Davis, o que você está fazendo? Eu perguntei, tentando não mostrar meu descontentamento. Ela se virou como se sua presença em nossa casa fosse a coisa mais natural do mundo e disse com um sorriso: eu só decidi ajudar a limpar um pouco. Essas prateleiras pareciam uma bagunça. Sua voz era doce, mas cada nota parecia espinhosa. Michael saiu da cozinha com 2 xícaras de chá, tentando, como sempre, amenizar a situação. Mamãe está apenas ajudando, Lizzie, disse ele com um leve sorriso, como se isso pudesse consertar a situação. Mas, naquele momento, senti minha paciência começar a se esgotar. Esta é a nossa casa, Michael, eu disse, dando à minha voz uma firmeza que eu tinha tentado esconder antes. Não pedimos ajuda. A senhora Davis franziu os lábios, os olhos cheios de umidade, como se de ressentimento. Eu só queria ajudar. Afinal, somos uma família agora. Esses dias de visitas familiares tornaram-se cada vez mais frequentes, vinham sem avisar, cada vez trazendo novos conselhos e críticas. Cada uma de suas aparições parecia ser uma intrusão em nosso pequeno e sofrido mundo, como se as fronteiras entre nossas vidas e suas expectativas tivessem desaparecido. Logo ficou claro que os pais de Michael não viam mais a necessidade de respeitar nossos limites pessoais. Uma noite, depois de uma visita particularmente desagradável, quando a tensão no ar se tornou quase insuportável, Michael e eu decidimos que era hora de conversar. Tinha que parar, senão nossa paz de espírito e nossa vida de casal estariam em risco. Michael, isso não pode continuar. Minha voz tremia de frustração acumulada enquanto nos sentávamos na sala de estar depois que eles saíram. Olhei para ele, esperando apoio, compreensão, uma solução. Não consigo conviver com a sensação constante de ser julgada em minha própria casa. Michael passou a mão pelos cabelos, o olhar intenso. Eu sei, Lizzie, respondeu ele, baixando os olhos. Mas eles são meus pais. Só não sei como dizer para eles recuarem sem ofendê-los. Encontrei seu olhar e respondi baixinho, mas com firmeza. E nós? E a nossa paz de espírito? Não podemos continuar sacrificando-os para preservar seus sentimentos. Uma semana depois, os convidamos para jantar, com a intenção de finalmente resolver o problema. A noite começou de forma bastante pacífica, conversas casuais sobre assuntos cotidianos. Amigos e notícias ajudaram a distrair temporariamente da conversa séria que se aproximava. No entanto, quando o prato principal foi servido, senti que não poderia adiar mais. Respirei fundo e comecei, tentando manter minha voz equilibrada e calma. Senhora, o Sr. Davis, que segurava um garfo no ar, parou e seus olhos me olharam com cautela. Do que estamos falando? Ele perguntou secamente. Troquei um olhar com Michael, que, apesar da aparente tensão, acenou encorajadoramente para mim. Isso diz respeito a visitas frequentes e sua constante interferência em nossas vidas, continuei, sentindo um nó na garganta começar a me impedir de falar. A senhora Davis parecia atordoada. Estamos apenas tentando ajudar, ela começou, mas Michael a interrompeu com uma voz suave, mas firme. Mãe, pai, nós realmente apreciamos sua preocupação, mas isso está se tornando muito pesado para nós. Precisamos de algum espaço para viver nossas vidas, cometer nossos próprios erros e crescer como casal. Havia lágrimas nos olhos da senhora, ela os enxugou com um guardanapo, seus ombros tremendo de emoções reprimidas. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que você nos agradece. A voz dela tremeu e eu senti uma pontada de culpa. Davis acrescentou, olhando para mim com severidade fria, parece que Lizzie realmente não aprecia a família aqui. Já faz um tempo. Mas uma noite, o senhor e a senhora Davis estavam parados na porta de nossa nova casa, e a visão deles com malas nas mãos era a última coisa que eu esperava ver naquela noite. A rua atrás deles já havia começado a afundar no crepúsculo da noite, e isso dava tudo uma sensação de irrealidade, como se eu estivesse no sonho de outra pessoa. Eu congelei no lugar, incapaz de acreditar nos meus olhos. Michael virou-se para mim, seu rosto expressando uma mistura de surpresa e incerteza, como se ele próprio não estivesse preparado para o que havia acontecido. Davis, como sempre, parecia recolhida, embora houvesse preocupação em seus olhos.
Nós decidimos visitá-lo, disse ela, tentando manter a maior calma possível, mas a tensão em sua voz era óbvia demais. Davis estava ao lado dela, seu olhar sério e seu rosto ilegível, como se estivesse tentando esconder seus sentimentos. Não sabia como reagir. Depois de tantas semanas de silêncio, depois que Michael e eu decidimos começar uma nova vida, deixar o passado para trás, sua aparição inesperada interrompeu tudo o que havíamos tentado tanto construir. Michael tossiu, tentando desarmar o clima tenso. Mamãe, papai, que fazes aqui? Não sabíamos que você vinha. Havia uma polidez tensa misturada com incerteza em sua voz. Davis alisou um pouco o cabelo, como se tentasse se dar confiança. Achamos que valeria a pena dar-lhe algum tempo depois daquele jantar, quando é isso. Saiu do controle, disse ela, com a voz trêmula, mas continuou, como se tentasse reparar velhas feridas. Mas agora, percebemos que não podemos simplesmente desaparecer da sua vida. Olhei para Michael, tentando descobrir sua reação, mas seu rosto não revelava nada além de confusão. Ele também não sabia o que fazer nessa situação. Meu coração pulou uma batida. O que eles realmente precisam? Por que de repente decidiram aparecer aqui, na nossa nova casa, com malas? Davis, como se adivinhasse meus pensamentos, apressou-se. Não queremos incomodá-lo, mas temos um problema, dificuldades. Ela lançou um rápido olhar para o marido, que ficou em silêncio, como se concordasse com cada palavra que ela dissesse. Nossa casa, ela vacilou, como se tivesse medo de dizer a palavra em voz alta. Nossa casa não é mais nossa. Tivemos que vendê-lo, e não temos outro lugar para ir agora. Minha cabeça girava com a surpresa dessas palavras. Michael, a julgar pelo rosto, estava no mesmo choque. Vendeu a casa, ele repetiu, não acreditando em seus ouvidos. Davis assentiu, seus olhos se enchendo de lágrimas. Nós pensamos que poderíamos lidar com isso, mas ela fez uma pausa, reunindo forças. As coisas não correram como esperávamos. Michael ficou em silêncio, tentando entender o que ouvirá. Seu rosto, geralmente tão aberto, agora estava escondido de mim. Havia um lampejo de simpatia em seus olhos, mas eu podia ver que por trás disso também estava o medo do que isso poderia significar para nós. Minha própria reação foi uma mistura de compaixão e cautela. Havíamos construído nossas fronteiras com tanta dificuldade, criado um novo mundo para nós mesmos, e agora este mundo parecia estar à beira do colapso novamente. A sala estava cheia de frio, como se as palavras ditas entre nós tivessem congelado o ar. Davis estava diante de nós, com o rosto contorcido de dor e choque. Lágrimas escorriam de seus olhos, mas naquelas lágrimas não havia tanto desespero quanto traição, como se nossa recusa em reconhecê-los como uma família machucasse mais. Davis, geralmente reservado e lacônico, ficou em silêncio. Seus lábios estavam fortemente comprimidos e apenas uma contração nervosa de sua sobrancelha traiu sua atenção. Como você pôde? Sua voz tremia, quase inaudível, mas naquele tremor havia um grito e uma condenação dirigidos ao filho. Nós sempre pensamos que você era uma família. E você? Você estava apenas jogando este jogo? Ela nos lançou um olhar cheio de ressentimento, como se nosso casamento, nossa união, fosse agora apenas uma farsa para ela. Michael apertou minha mão com mais força, sua palma estava quente, mas úmida de excitação. Suspirou pesadamente, tentando encontrar palavras que pudessem explicar a situação, amenizar o golpe que nossas confissões haviam infligido. Mas o que você pode dizer nesse momento? Sabíamos que seria difícil, mas ninguém esperava uma reviravolta tão violenta. Mãe, Michael finalmente disse, sua voz suave, quase suplicando. Não estávamos tentando enganar vocês. Nós apenas. Eles queriam fazer o que achavam certo para nós. Isso não significa que não amamos ou respeitamos você. Nós apenas vivemos de forma diferente, temos nossas próprias visões sobre a vida e os relacionamentos. Davis apenas balançou a cabeça, como se não tivesse ouvido suas palavras ou não pudesse aceitá-las. Seus olhos estavam cheios de dor, mas por trás dessa dor havia algo mais profundo, a percepção de que seu filho, seu Michael, não era mais a criança que ela podia guiar e controlar. Você está falando como se não fossemos importantes para você, ela sussurrou, olhando para o chão. Davis finalmente falou, sua voz baixa, mas firme. Nós não viemos aqui para fazer uma cena, mas para estar mais perto de você. Vendemos a casa porque achamos que era o movimento certo.
Pensávamos que poderíamos ser uma família, viver lado a lado, apoiar uns aos outros. Mas você decidiu o contrário. Suas palavras nos atingiram como uma onda de água gelada. Eu me sentia culpado, mas ao mesmo tempo sabia que estávamos certos. Fizemos uma escolha em favor da nossa independência, da nossa liberdade. Mas agora essa escolha estava nos separando por dentro. As palavras de Davis soaram acusatórias, mas foram apenas uma tentativa de se proteger da percepção de que seu filho não precisava mais de sua proteção. Reúne forças para falar com calma, apesar de um furacão assolar meu peito. Não queremos ofendê-lo, mas nossa casa é nossa vida, nosso espaço. Queremos que você faça parte de nossas vidas, mas não do jeito que costumava ser. Tentei escolher minhas palavras com cuidado, mas aos olhos deles, minha declaração só aumentou a distância entre nós. Michael ficou em silêncio, seus ombros caídos, e eu percebi que ele estava tentando o seu melhor para não deixar suas emoções levarem a melhor sobre ele. Doeu-lhe ver seu relacionamento com os pais desmoronar, e doeu ainda mais perceber que ele mesmo havia causado essa dor. Então foi tudo mentira? A senhora Davis falou novamente. Sua voz não tremia mais, mas havia um arrepio nela. Todo esse tempo acreditávamos que você era casado, que tinha família, mas na verdade. Michael parecia querer dizer algo, mas não conseguia encontrar as palavras. Dei um passo à frente, peguei sua mão e disse baixinho, mas com firmeza: nosso relacionamento é real. Não se trata do que está no papel, somos uma família, mas do nosso jeito. Não queremos que você se sinta abandonado, mas também não podemos deixar você comandar nossas vidas. A tensão na sala tornou-se quase insuportável. Davis ficou olhando para nós, como se tentasse entender tudo o que havia sido dito, mas seu olhar estava frio. Suspirou, virou-se e dirigiu-se para a porta, seus passos pesados, como se cada passo lhe tirasse as forças. Davis a seguiu em silêncio, mas antes de sair, ele deu a Michael um longo olhar de despedida. Você fez sua escolha, sua voz era firme, mas havia amargura nela. Você está no comando dele agora. Quando cheguei em casa, meus pensamentos corriam pela minha cabeça. As mentiras dos pais de Michael, seu comportamento estranho e agora a revelação de que a casa que eles supostamente venderam nunca foi colocada à venda. Essa descoberta pareceu derrubar o chão debaixo dos meus pés, fazendo-me sentir um vago mal-estar que estava à espreita na periferia da minha consciência há algum tempo. Mas agora veio à tona, envolvendo-me com suspeitas perturbadoras. Michael estava sentado na sala, olhando para o telefone, seu rosto parecendo cansado, como se todo esse drama o estivesse drenando de dentro para fora. Ele olhou para cima quando entrei e imediatamente sentiu que algo estava errado. Lizzie, o que se passa? Sua voz era baixa, mas havia preocupação nisso. Sentei-me em frente a ele, sentindo o nó no estômago continuar a apertar. Acabei de falar com a senhora Carlson, comecei, tentando manter a voz firme. Ela disse que a casa de seus pais nunca foi colocada à venda. Michael franziu a testa, como se não entendesse imediatamente o que eu quis dizer. Então seu rosto empalideceu e seus olhos se arregalaram em realização. Isto. Ele hesitou, considerando a situação. Mentiram? Sua voz vacilou, e ouvi uma mistura de decepção e descrença nisso. Parecia que seus pais haviam quebrado o último fio de confiança que mantinha pelo menos alguma aparência de seu antigo relacionamento. Sim, eu disse, olhando diretamente nos olhos. Parece que eles disseram isso para que acreditássemos que eles iriam se aproximar. Talvez eles pensassem que isso nos faria aceitar sua presença em nossa casa como inevitável. Michael cobriu o rosto com as mãos, os ombros cederam como se sob o peso de uma nova verdade. Eu vi seu mundo interior desmoronando sob a pressão da decepção, que rolou em ondas. Não foi apenas uma farsa. Foi manipulação, uma tentativa de mantê-lo por perto a todo custo, mesmo que isso significasse destruir sua confiança. Como poderiam? Michael sussurrou baixinho, como se estivesse falando sozinho. Eles sempre foram assim, Lizzie, mas eu nunca pensei que eles iriam tão longe. Sua voz tremia e eu me aproximei, gentilmente colocando minha mão em seu ombro, tentando transmitir todo o meu apoio através desse gesto. Naquele momento, eu não sabia o que dizer, porque nenhuma palavra seria suficiente para aliviar a dor de perceber que aqueles que você ama são capazes de tal traição. A culpa não é sua, sussurrei, abraçando-o. Você não poderia ter previsto isso.
mas agora que a verdade foi revelada, precisamos tomar uma decisão sobre como seguir em frente. Michael assentiu silenciosamente, seu olhar fixo em nada, como se estivesse tentando entender cada pequena coisa, cada passo que levou seus pais a essa mentira. O silêncio na sala era opressivo, como se as paredes estivessem encolhendo ao nosso redor, lembrando-nos de quão frágil era o mundo que estávamos tentando construir longe de sua interferência. Precisamos conversar com eles, ele finalmente disse, olhando para mim. Não pode deixar assim. Não posso deixar que continuem brincando conosco. Eu sabia que essa conversa não ia ser fácil. Nós dois entendemos que um novo confronto poderia destruir completamente quaisquer laços remanescentes com seus pais, mas depois de tudo o que havia acontecido, não podíamos mais nos dar ao luxo de permanecer em silêncio. Michael voltou da casa de seus pais com um olhar no rosto que eu só vi algumas vezes na minha vida. Era uma mistura de raiva, decepção e alguma tristeza profunda que parecia queimá-lo por dentro. Eu podia sentir o silêncio na sala, pesado e tenso, como se um raio tivesse acabado de atingir, mas o trovão ainda não tivesse seguido. Eles admitiram, ele começou, afundando pesadamente na cadeira em frente a mim. Sua voz soava cansada, como se ele tivesse que puxar uma carga que se tornará insuportável. Eles pensaram que se pudessem se aproximar de nós, nos tornaríamos uma família, como antes. Parecia-lhes que nossa independência era uma ameaça, que você estava tentando me distanciar deles. Michael fez uma pausa, esfregando as têmporas com os dedos, como se tentasse aliviar uma dor de cabeça ou apagar os vestígios de todos aqueles pensamentos que o incomodavam. Entendi que uma tempestade de emoções graçava dentro dele, amor pelos pais, ressentimento, raiva. Tudo isso se entrelaçava em um complexo emaranhado de contradições que não podiam ser desencadeadas por uma conversa. Eles queriam nos controlar, continuou ele, com a voz soando mais determinada agora. Todo esse plano de realocação foi a maneira deles de nos trazer de volta a influência deles. Me sinto traído e decepcionado. Como poderiam? Eu balancei a cabeça, percebendo que Michael precisava falar. Suas palavras refletiam também meus próprios sentimentos, o sentimento de que havíamos sido enganados, de que nosso mundo, que havíamos lutado para construir longe de sua interferência, estava mais uma vez sob ameaça. Mas agora entendemos o que tínhamos que fazer para nos proteger e proteger nosso relacionamento. Precisamos nos distanciar deles, eu disse com firmeza, olhando diretamente nos olhos. Não podemos mais deixar que nos arrastem para suas manipulações. Isso nos destrói. Michael assentiu lentamente, seu olhar focado e determinado. Eu vi como ele lutou internamente para tomar essa decisão difícil, mas ele sabia que simplesmente não havia outra maneira. Você está certo, ele finalmente disse. Precisamos estabelecer limites. Claro e rígido. E talvez devêssemos parar de nos comunicar por um tempo. No dia seguinte, Michael foi até os pais. Ele queria pontuar os pontos e talvez obter respostas para as perguntas que o incomodavam há tanto tempo. Eu sabia que essa conversa não ia ser fácil. E quando ele voltou, seu rosto falou por si uma mistura de raiva e tristeza, como se alguém tivesse dilacerado sua alma. Eles realmente pensaram que poderiam nos puxar para trás, disse ele com amargura mal reprimida. Parece-lhes que nos afastamos de seus valores, que nosso desejo de independência é uma traição. Mas eles não entendem que essa é a única maneira de vivermos, de sermos felizes. Discutimos nossos próximos passos por um longo tempo. Michael admitiu que precisava de um tempo longe de todo esse drama para recuperar suas forças e encontrar a paz interior. Nós dois entendemos que a pressão constante de seus pais não estava apenas destruindo-o emocionalmente, mas também ameaçando nosso relacionamento. Naquela noite, mandamos um recado para os pais dele. Declaramos firme e calmamente nossa decisão de fazer uma pausa para nos proteger de sua influência negativa. A resposta não demorou a chegar, estava cheia de raiva, acusações e desespero. Mas sabíamos que era a maneira deles tentarem recuperar o controle novamente. Mantivemos-nos firmes. Precisávamos disso para nós mesmos, para o nosso futuro. As semanas seguintes foram tranquilas, como uma calmaria tão esperada após uma tempestade prolongada. Nós nos concentramos um no outro, em nosso relacionamento, em recuperar a confiança e a intimidade perdidas que haviam sido abaladas pela pressão dos últimos meses.
Muitas vezes conversávamos, compartilhávamos nossos pensamentos, planos para o futuro e a cada dia ficava mais fácil respirar, como se as nuvens acima de nós estivessem clareando aos poucos. Uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda, olhando para o céu estrelado, Michael de repente se virou para mim e sussurrou baixinho: "Obrigado." Olhei para ele, franzindo a testa levemente, sem entender imediatamente o que ele queria dizer. Para quê? Por me apoiar, por lutar por nós, sua voz se encheu de profunda gratidão. Eu não tenho certeza se eu poderia ter passado por tudo isso sem você. Sorri, apertando a mão dele na minha. Uma sensação calorosa de calma e confiança se espalhou dentro de mim. Sempre, respondi simplesmente. Nossa jornada foi longa e espinhosa, mas foram essas provações que nos lembraram da importância dos limites, da honestidade e do respeito mútuo. Agora, à medida que a noite se aprofundava, olhávamos para frente, esperando paz e compreensão que pareciam mais próximas de nós, como estrelas cintilando em um céu negro.